Shalom, irmãos, a paz de Yahweh e a graça maravilhosa de Yahshua Mashiach. Meus irmãos, por que devemos ler constantemente a Bíblia? Ler incansavelmente. Terminou de ler o Evangelho de Lucas, por exemplo. Terminou de ler, reler. Porque vai estar, cada vez que a gente lê, a gente vai estar vendo coisas que a gente não viu na leitura anterior. E vai estar aprendendo mais, certo? Por que eu digo isso? Porque às vezes alguém pode pegar um textozinho, um versículozinho e querer enganar a pessoa. É coisas que geralmente a turma dos Testemunhos de Jeová ficam pegando versículos soltos dentro da Bíblia e ludibriando as pessoas. Mas vejam só, o que eu quero falar é em relação à autoridade que Yahshua nos dá sobre qualquer coisa. Ele diz aqui no capítulo 10 de Lucas, começa dizendo assim: depois disso, o mestre escolheu outros 70 e os enviou de dois em dois para que fossem adiante dele e a cada cidade e lugar onde haveria de passar. Yahshua preparou 70 discípulos e mandou na frente dele para diversas cidades e lugares, já anunciando quando ele fosse passar para as pessoas já ficarem sabendo que o mestre estava passando por ali. Mas vejam só. Lá no versículo 17, os discípulos voltam e dizem: então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: mestre, em teu nome os próprios demônios se submetem a nós. No versículo 9 aqui de Lucas, versículo 9, no capítulo 9, ele diz assim: tendo Yahshua convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, no plural, doenças. Ele não disse para curar resfriado ou dor de cabeça, não, foi todas as doenças, pela autoridade do nome de Yahshua. Porém, os discípulos, voltando com alegria por causa das maravilhas que eles tinham realizado no nome de Yahshua, aí eles dizem: mestre, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Mas lá no versículo 20, Yahshua vai dizer a eles assim: olha que coisa maravilhosa. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado nos céus. Na região celestial, o nome de cada um está registrado. Todo aquele que se submete a fazer, se entrega na obra verdadeira, não a uma obra, mas a obra verdadeira de coração, por amor ao nome de Yahshua, o nome é registrado lá. Aí como é que a gente sabe que os espíritos reconhecem quando a gente fala? Por quê? Por causa disso aqui, porque o nome está registrado lá em cima. Agora veja só, vamos ver aqui. Em Atos dos Apóstolos, tinha dois rapazes que eram exorcistas ambulantes. Eles andavam fazendo exorcismo em troca de dinheiro. Então eles chegaram aí, preste atenção no versículo, eles chegaram aqui, Atos dos Apóstolos capítulo 19. Eles chegaram para uma pessoa que estava possuída e disse assim, versículo 13 em diante: e alguns judeus exorcistas ambulantes, quer dizer, os exorcistas ambulantes andavam fazendo exorcismo em troca, né? Tentaram invocar o nome do mestre Yahshua sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo, olha como eles diziam: ordeno que saiam pelo nome, pelo poder de Yahshua, a quem Paulo prega. Quer dizer, eles estavam falando de uma forma que não era eles que conheciam. Da forma que eles falaram, dá para se entender que nem eles mesmos acreditavam. Mas eles diziam, a quem Paulo prega. Quer dizer, aí olha a resposta. Os que faziam isto eram 7 jovens de filhos de um judeu, chamado Sebas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu: conheço a Yahshua e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Entenderam?
lá no capítulo 10 de Lucas, diz que o nome daqueles discípulos que estavam fazendo a obra no nome de Yahshua, que conhecia ele verdadeiramente, o nome deles estava escrito lá em cima, na região celestial. Mas esses aqui não tinham o nome escrito, por isso que o endemoniado não aceitou a imposição deles e deu-lhes uma surra. A continuação do versículo diz: e o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Quer dizer, levaram uma surra ainda. Por quê? Porque o nome deles não estava anotado lá em cima. É preciso conhecer Yahshua, é preciso crer de coração e se entregar à obra de forma voluntária. O que a gente espera de Yahshua é a salvação, a vida eterna, porque foi o que ele disse. João diz lá na sua epístola, lá na carta de João, 1 João 2, 25, se não me engano, diz que a promessa que Yahshua fez é esta, a vida eterna. A vida eterna, meu irmão. Então, vamos aqui voltar, capítulo 9 de Lucas. João voltou a palavra e disse: Mestre, vimos um certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Mas Yahshua lhe disse: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Olha aqui a diferença. Esse homem aqui, ele estava diretamente dizendo, expulsando demônios diretamente no nome de Yahshua. Então ele já tinha ouvido a mensagem do Evangelho, já tinha nascido, a semente já tinha nascido no seu coração. Ele simplesmente não estava caminhando junto com os discípulos. Ele já tinha concebido a verdade e ele estava fazendo a obra já autonomamente. Então ele chegava e dizia, porque ele acreditou na mensagem. E ele dizia, dava ordem aos espíritos e os espíritos saíam das pessoas. Estão entendendo, meus irmãos? A autoridade que Yahshua nos dá é porque nós, ao conhecê-lo, ao concebê-lo e ao sermos imergidos no nome dele, a gente é como as casas lá no Antigo Egito. As casas não eram marcadas com o sangue do cordeiro, e quando o devorador, o espírito do devorador veio para matar os egípcios, os judeus foram, os ialdinos, os judeus foram protegidos. Da mesma forma, nós quando formos imergidos no nome de Yahshua, como está lá em Atos dos Apóstolos, diz assim: sejam imergidos para a remissão dos pecados. E vocês receberão os dons receberão os dons de Yahweh. Então a gente passa a ser marcado. Quando você é imergido, você passa a ser marcado. E seu nome passa a ser registrado lá na região celestial. Então, quando impusermos as mãos contra enfermos, quando impusermos as mãos contra pessoas que estiverem possuídas, os demônios saberão. Em Atos dos Apóstolos, eu não estou lembrado agora aqui, mas Filipe dando um testemunho para os outros apóstolos, ele disse que os espíritos saíam gritando. Filipe disse que os espíritos saíam gritando das pessoas no nome de Yahshua. Ele dando o testemunho para Pedro e para os outros apóstolos, ele disse: no nome de Yahshua os espíritos saem gritando das pessoas, porque eles não suportam. Mas as pessoas aí, das denominações, que fazem as orações no nome de Yahweh, de Yeshua, né, que eles conceberam facilmente esse nome Yeshua, mas o nome verdadeiro de Yahshua eles não querem conceber. Por quê? Por que será, né? Eles fazem a oração nos nomes blasfêmios, mas a gente não vê verdadeiramente milagres acontecendo mais. Por quê? Porque as pessoas, além de estarem na idolatria, estão indo atrás dos favores, né? Ou levando os favores para ganhar, ou querendo ganhar uma patente para ter autoridade aqui na terra.
ando com um broche aqui porque eu sou uma autoridade. Parece até um general do exército, cheio de broche, para ter patente. Mas será que ela tem um nome anotado lá na região celestial? Está registrado o nome lá em cima? Pois Yahshua disse, né? Yahshua disse aqui em Lucas capítulo 10, verso 20. Ele disse: não se alegre, não alegres, no entanto, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado na região celestial, nos céus. Quando formos no dia do juízo, que os livros forem abertos, o nome, que alegria maravilhosa estarmos aquela multidão diante do trono branco, quando o livro se abrir, chamar o nosso nome. Aleluia. Vai valer qualquer sofrimento, meus irmãos, qualquer perseguição, até se decapitar a minha cabeça, vai valer a pena. O que é que adianta?